Bom, então, a gente procedeu da seguinte maneira. Na aula passada, quer dizer, a gente está entendendo que uma das fontes, né, de buscar a interação eletromagnética com objetos neutros é pelo spin. Então, a gente tem, como já colocado, né, a questão da carga e a questão do spin. Então, tem interação que se dá, né, pode se dar, como a gente falou no caso do neutrino, se dá mais pelo caso do magnetismo, vem da massa do spin. Em outros casos, normalmente a interação eletromagnética vem da carga. Então, devo botar uma parte agora da nossa discussão, como a gente começou na aula passada, falando de algumas propriedades que são menos triviais do spin. Então, na aula passada a gente considerou, eu deixei para vocês uma tarefa aqui, né, que era considerar o caso de um campo, vamos dizer, uma representação escalar do grupo de Lorentz. Vamos fazer uma representação genérica. Eu vou querer discutir dois pontos com vocês, que é a questão do tensor de energia e momento canônico, o tensor de spin, para a gente poder procurar onde é que está realmente a origem do spin, quando a gente tem um campo que se propaga. Bom, então, a gente deixei essa tarefa, que a gente vai voltar a discutir depois, que é um campo escalar, onde a gente acrescentava na densidade de Lagrangiano desse campo um termo com derivada superior. Então, no Lagrangiano aparecia um termo, né, com derivadas segundas, com 4 derivadas, e na equação de campo correspondente, né, isso aqui, na equação de campo, dava uma contribuição que era do tipo D'Alembertiano ao quadrado φ, né? Isso aqui na equação de campo. Esse termo aqui era o termo da equação de campo. E aí a gente deu uma proposta de tentar buscar o tensor de energia momento, acoplando uma gravitação auxiliar, porque a gravitação faz apenas o papel de fundo, né? Então nós estávamos pensando que o acoplamento mínimo, né, do setor gravitacional, que é rank 2, com o tensor de energia momento, permitiria a gente tirar o que a gente chama de tensor de energia momento improved, né? Em português seria o tensor de energia momento melhorado, o tensor de energia momento corrigido, que é aquele que se acopla com a gravitação e já sai cinético. Então, quando eu vou passar a vocês, vocês acham que fizeram a manipulação, eu vou pegar. Vou fazer uma discussão agora mais canônica. Vamos voltar aqui ao formalismo canônico, né? Só para a gente resolver algumas questões que às vezes ficam meio na literatura, ficam meio soltas, muito genéricas e podem ser, às vezes, enganadoras em situações mais particulares. Seria o seguinte, vamos tentar aqui. Eu vou chamar, eu vou distinguir na nossa notação, vamos chamar de θ esse tensor de energia momento aqui, que é o chamado tensor de energia momento, vou usar aqui a nomenclatura em inglês, né, improved, que é o tensor de energia momento que se obtém pelo acoplamento direto com a gravitação. Então, esse tensor de energia momento ele tem as características de já nascer simétrico e de ser invariante de Gauge. No caso da gente ter um campo de Gauge, invariante de Gauge, no caso de ter um modelo baseado em simetria de Gauge. E temos o tensor de energia momento canônico, que eu vou chamar de T. Vou chamar esse tensor aqui de T', vai ser o tensor de energia momento canônico, que é obtido através, já que eu não vou repetir os cursos de campos clássicos aí, mas só vou dar umas dicas aí de algumas coisas, que é o tensor canônico que sai quando a gente usa a formulação lagrangiana de campos e usa as equações de Euler-Lagrange. Então, vamos tentar dar uma olhada aqui só no tensor de energia momento canônico, vou botar assim, né? Ele está associado, a gente já sabe que a gente deriva ele pela invariância translacional. A invariância translacional que diz que o lagrangiano é independente, não tem uma dependência explícita de x, né? Então, vamos dizer assim, a derivada em relação a x' do lagrangiano, mantendo, né, os campos constantes e suas derivadas constantes, vou colocar assim, derivada segunda. Então, isso aqui é zero. Então, o campo não tem dependência explícita em x, ele só depende de x via os campos e suas derivadas. E vamos acertar a nossa convenção aí para
para as transformações de translação. Então, para nós, como definir como fixar a nossa simetria como sendo baseada no ponto de vista passivo. Translação do ponto de vista passivo. Vamos adotar esse ponto de vista. Então, a gente faz uma translação no sistema de observação, é uma transformação de observador, não uma transformação de sistema, de partícula, mas uma transformação de observador. Para nós vamos adotar todos os campos, né? Qualquer representação do grupo de Lorentz, ela vai se comportar desse modo aqui, sob o efeito de translações. A gente está pensando em as transformações. A translação, ela mantém os eixos invariantes. Então, seja o campo escalar, seja o campo espinor, seja o campo tensorial, essa é a propriedade de conexão num sistema antigo, com as coordenadas antigas e os campos medidos originalmente. Eu faço uma transformação de observador. Esse novo observador vai ver um novo campo nas novas coordenadas, mas as coordenadas do mesmo ponto, né? X e x' estão designando, né? O meu sistema é como se fosse isso aqui. Eu tenho o meu sistema de observação O aqui, tenho o meu observador O' aqui. O observador aqui, por exemplo, está transladado com uma velocidade constante, mas com os eixos, né, paralelos aí. Então, simplesmente eu vou conectar o mesmo ponto do espaço, que é o mesmo ponto, é esse ponto aqui que tem coordenadas x', ou esse ponto aqui que tem coordenadas x, e o campo visto aqui, por propriedade de translação, né, satisfaz essa condição. Então, esse é o ponto de vista passivo, e a gente vai definir a nossa variação, só para fixar o que nós estamos chamando de variação. É a variação local, quer dizer, vamos dizer, o campo filinha medido em x, menos o campo φ medido em x. Então é só aqui a gente coloca quem é x', né? Com a nossa transformação de translação nesse caso aqui, vamos colocar assim, é x', vou deixar os índices aqui. Translação constante, tá? Então tá, fazendo essa translação, então a gente coloca esse x' aqui, coloca aqui para ter filinha de x mais epsilon. Faço a expansão em Taylor aqui, em primeira ordem em epsilon, e aqui eu tenho x. Então eu vou produzir filinha de x menos φ de x, que é a variação, tudo tomado no mesmo ponto. Então o nosso delta φ aí, ele vem, aqui vai produzir epsilon i, né, quando para cá, menos epsilon i de mi φ. É a transformação do nosso campo, é essa. Que aqui sai o termo que é uma infinitésima de segunda ordem. Então, quando eu faço a expansão em Taylor aqui, e vou pegar o epsilon i multiplicando a derivada em relação a x do filinha, esse filinha, ele é φ mais delta φ. Então, ele vai dar, o delta φ dá uma infinitésima de segunda ordem. Então, tudo se passa como se aqui, né, não é originalmente deveria ser o filinho, mas aí fica o φ, porque senão a diferença seria infinitésima de segunda ordem. Só para lembrar, se a derivada, se a variação é definida dessa forma, a variação da derivada do campo é a mesma coisa que a derivada da variação do campo. Só para perguntar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos generalizar isso para poder levar em conta, como nós falamos que em alguns modelos, né, tipo, vão além do modelo padrão, nós podemos ter derivadas superiores, às vezes é o caso de ter visto supergravidade, teoria de formas. Então, vamos abrir a possibilidade de que a nossa densidade lagrangiana, ela possa depender de campos, suas derivadas primeiras e suas derivadas segundas. Não há, então, nós estamos suprimindo a dependência explícita em x'. E aí é isso aí que vai dar invariância translacional para a gente. Então, a gente já vamos usar as equações de Euler-Lagrange e fazer alguma coisa. Você coloca a derivada segunda igual à uniformidade? Não necessariamente. Você pode, depende do modelo. Você pode ter modelos de gravitação que não violam. Você tem que ter as relações entre parâmetros, mas não necessariamente violam. Em princípio, sim. Em princípio, sim, mas não necessariamente.
Vamos colocar aqui as equações de Euler-Lagrange, que a gente já sabe tirar daí, elas assumem essa forma aqui, né? Vamos dizer assim, DI. Então, só isso aqui eu estou indo rapidinho, porque isso aqui é já matéria assim, que a gente conhece de algum curso aí de física, de eletromagnetismo, nossos cursos de mecânica clássica, né? Então lembre-se, esse φ aqui pode ser qualquer representação do grupo de Lorentz, pode ser campo escalar, pode ser campo espinorial, o que vai caracterizar o campo φ é a sua estrutura tensorial. Pode estar numa representação espinorial, uma representação tensorial, uma representação mista. Eu vou deixar o campo φ sempre o mais livre possível, né? Então nós vamos precisar fazer recurso, muitas vezes, das equações de Euler-Lagrange. Nós estamos a essa que vão ser para nós, vamos adotar daqui para frente essas equações aqui. Normalmente é isso aqui que a gente tem, né? Esse termo menos esse termo, mas aí devido à presença de derivadas segunda, estou querendo chamar a atenção, porque a presença de derivadas superiores pode fazer com que o campo adquira orientações internas, além daquilo que é o spin intrínseco, a relatividade. Quer dizer, o campo ele traz um spin consigo, porque a gente sabe que o campo é o relativista, pertence a uma representação do grupo de Lorentz. Então está nessa representação IJ, do grupo de Lorentz. E aí a gente sabe que nessa representação aqui eu tenho um conjunto de spins, né, que vão desde I menos J até I mais J. Então esses são os spins intrínsecos à representação. Mas a gente vai observar daqui a pouco que um campo, ao se propagar em derivadas superiores, o gradiente desse campo ele pode trazer uma orientação extra que não é a orientação intrínseca. Isso aí pode mexer com a estrutura de spin do campo. É isso que a gente vai ter que chamar a atenção, porque depois isso tem uma repercussão na hora da interação eletromagnética. Então vamos adotar essas equações de campo, esse lagrangiano aqui, e vamos usar então, eu só vou usar aqui a base da invariância transrelacional. Então a invariância transrelacional me diz que, já que o meu lagrangiano não depende explicitamente em x, a derivada em relação a x do lagrangiano vai ser então a derivada do lagrangiano em relação ao campo e derivada do campo. E aí a derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo vezes a derivada do campo, né? Então tem a derivada em relação, a derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo, a derivada em relação à derivada da derivada e a derivada em relação à segunda derivada, então vamos dizer assim, DI, dk, e aí a derivada em relação a xmi dessa derivada segunda. Então aqui daqui para frente não vamos precisar fazer o cálculo, a gente vai fazer o de sempre. Vamos usar as equações de Euler-Lagrange aqui. Então aqui a gente vai, traz essa informação para cá. Então, a gente vai substituir esse termo aqui por essa expressão aqui. Então, a gente vai trazer para cá esse termo vezes DI e esse termo aqui vezes DI. E aí vamos trabalhar esses dois termos que vão ser colocados aqui com esse aqui, fazendo, né, o truque de expressar essa equação aí sempre como uma derivada de alguma coisa. Então, só para quem nunca fez esse cálculo, eu acho que Alexandre já fez esse cálculo, já deu uma olhada nisso alguma vez, com derivada só primeiro, ou já nunca fez esse cálculo? A equação do Lagrange só com derivada primeiro. Você já viu? Com primeiro, só. Então, então já é suficiente. Então não vou precisar repetir. Então quem já viu derivada primeira, vai saber fazer rapidamente o derivada segunda. Deixa eu colocar aqui a resposta para vocês, para a gente não perder tempo. Vamos ter isso aqui. Então, daqui, trabalhando isso, a gente mostra que essa expressão aqui, juntando depois, vai juntar essa expressão toda numa só, essa expressão toda pode ser colocada dessa forma, assim. Vamos dizer assim, DI, daquilo que a gente chama do tensor canônico. Tensor canônico e Mi.
Quando eu usar T, eu já vou dizer que é o canônico, tá certo? Então daqui para frente eu vou omitir. T é canônico, o teta é o chamado. Então isso aqui é a equação, a teorema de Noether, né? A equação de continuidade que segue da invariância do lagrangiano em relação a independência do lagrangiano explicitamente em relação a x. Então a expressão que a gente tira desse MI canônico aqui, vamos discutir um pouco a estrutura dela, porque a estrutura dela já vai nos ensinar alguma coisa. Ela tem essa forma. O de sempre, quando o campo depende só, o lagrangiano depende só das derivadas primeiras. Então esse termo aqui que é o termo novidade. Antes a gente só tinha esse termo vezes isso. Esse termo que não existia porque não tem derivada segunda no lagrangiano. E aí o outro termo que vem também da derivada segunda é esse aqui. De novo, vai depender, né, da estrutura, quer dizer, porque o campo depende de derivada segunda e aqui é a mesma coisa. Então, olhando para isso aqui, a gente já está vendo que nós temos um fator novidade aqui. No formalismo canônico, quando a gente não tem derivada segunda, o que a gente tem aqui, ó, a gente pegar essa componente μ igual a zero, que é isso aqui, é o momento canônico associado ao campo, é a derivada do campo em relação a φ ponto. Então a gente tem aqui o φ ponto, derivada, e aqui temos como se fosse a velocidade, tá? Então isso aqui é o momento. Isso aqui é velocidade menos E. Quer dizer, o que dá para a gente a informação de que a gente está realmente falando do hamiltoniano. É o momento π, né? Esse aqui é o P, Q ponto menos E. Agora a gente começa a observar que aparece uma contribuição nova. Aparecem dois momentos canônicos. Esse aqui é o momento canônico associado ao campo φ. Aqui, ó, tá? A derivada do φ. Então isso aqui está fazendo o papel da velocidade, né? Na linguagem covariante, a formulação covariante, isso faz o papel da velocidade do campo. Então aqui é o campo, então esse aqui é o momento canônico, que agora está associado ao campo devido à presença de segundas derivadas. Então esse aqui é o momento canônico realmente do campo φ. Agora aqui, ó, o que a gente tem, ó, de novo, essa derivada aqui, ela está expressando a derivada, a velocidade. Mas a velocidade de quem? Agora eu tenho essa estrutura que aparece. E no fundo, ó, o que eu estou fazendo, ó, esse DI aqui, ó, está aqui. Aqui aparece o campo φ. E aqui está aparecendo a derivada do campo φ. Então a gente começa a perceber que esse termo aqui é praticamente, né, é uma réplica desse termo aqui. Não desse, mas desse termo aqui. Onde eu tenho aqui a derivada do campo. Você tem um momento associado ao campo e aqui a velocidade associada ao campo φ. Esse termo aqui é uma réplica daquele termo, só que no lugar do φ eu tenho o próprio gradiente do campo φ. Claro, se esse campo aqui for um escalar, obviamente isso aqui é um escalar, é um gradiente, mas esse campo aqui pode ser um campo de forma. Por exemplo, se esse campo aqui for o campo vetorial, então isso aqui é uma capa, então tem d lambda da capa e vou ter aqui uma capa. É a derivada do campo. Dependendo se eu tenho simetria de gauge ou não, isso aqui pode ser um rotacional, mas pode ser uma divergência também. Mas o que é importante é que a derivada primeira do campo agora, ela adquire um status novo. Né? Que no formalismo canônico usual, lagrangianos que só dependem de derivadas primeiras, eu só tenho o campo e a sua velocidade. Aqui,
esse campo vai começar a desempenhar, esse gradiente do campo, ele começa a desempenhar o papel de como um campo independente que vai ter a sua própria velocidade e vai ter o seu próprio momento. Então vamos dizer que esse momento aqui seria o momento canônico associado não ao campo φ, mas à derivada do campo φ. E aí eu vou pegar esse momento vezes a velocidade desse campo. Então está exatamente aqui. Então é só para chamar a atenção de que a esse ponto a gente já começa a perceber que a presença de uma derivada superior na dinâmica, ela já faz com que a derivada do campo, ou o gradiente do campo, já tem um papel na formulação canônica, tem um status novo, que é o status de um novo grau de liberdade. Só para lembrar vocês aqui também, deixa eu apagar isso aqui. Então essa expressão, para quem nunca fez, Alexandre, não sei se já fez esse cálculo com derivada segunda, mas fez com derivada primeira, não tem dificuldade, é só fazer mais integração, é só usar a regra de Leibniz mais vezes, né? Descarregar essas derivadas que estão aqui, que vão entrar aqui, colocar na derivada do todo e ir subtraindo que os termos automaticamente vão todos se juntando. No final de algumas etapas, umas 3 ou 4 etapas, a gente chega aqui. É um problema puramente algébrico, não tem grande erro, não tem como errar aí, é só mesmo seguir as derivadas, colocando as derivadas no lugar certo, tudo vai sair. Fala aí, a aceleração da aceleração fisicamente é uma coisa nova ou Não, é o velho problema da chamada força de Abraham-Lorentz, né? Aquele problema que a gente chama de back reaction, né? Você tem a partícula, quer dizer, você tem uma partícula que emite radiação, depois ela interage com a própria radiação. Então, quer dizer, na mecânica newtoniana, que a gente tem, geralmente lagrangianos, né, que dependem só da velocidade. O lagrangiano não depende da aceleração em geral, depende da velocidade. A equação de campo, sim, é uma equação com derivada segunda. Então, quando a gente vai olhar a equação de campo, ela é uma derivada segunda ligada, vamos dizer assim, alguma força que pode depender da posição, da velocidade, do tempo, né? Mais ou menos essa é a estrutura geral. Agora, no caso da chamada back reaction, da força de reação de Abraham-Lorentz, a gente vai ter uma equação aqui que vai ter derivada terceira. Então, como tem derivada terceira aqui, então você tem que descrever um lagrangiano aqui que o lagrangiano vai depender de derivada segunda, ele vai depender da aceleração. Então é como se fosse a velocidade da velocidade. Ou seja, essa aceleração, quer dizer, você não só atribui as duas coordenadas generalizadas, a coordenada de posição e a coordenada de velocidade, a um grau de liberdade, mas agora você vai ter que atribuir também a derivada segunda. Quer dizer, você vai ter que ponto e que dois pontos como as coordenadas independentes. Então esse é o problema velho que está ficando muito novo. Quem pega o RTH e não RTH, o GRTC, o Archive de Cosmologia, tem semana aí que 80% dos papers são a questão da back reaction em gravitação e cosmologia. Então essa é uma questão importantíssima hoje em dia na astrofísica, saber a auto-interação, né, de um objeto que gera um campo e depois ele interage com o próprio campo que ele gerou. Então isso aí levou uma série de problemas de estudar causalidade no eletromagnetismo, quando você estuda a radiação de uma carga acelerada. Sabe, tem um paper muito bom, não é tão recente não, mas como essa discussão veio lá da década de 20, tem um paper de 1991, que é do Gupta, posso até pegar a referência depois para vocês, é Gupta e Padmanabhan. É um Physical Review, 1990, é fácil de achar pelos autores, né? Esse Padmanabhan hoje é um dos caras, assim, um dos papas aí da cosmologia, um dos caras mais renomados na discussão da cosmologia. Então, o Padmanabhan, eles introduziram um formalismo, assim, introduziram um approach bem adequado para descrever essa questão de derivadas superiores em mecânica clássica. A discussão, na verdade, da back reaction. O paper deles é a questão da back reaction para partículas carregadas.
eles resolvem o problema de uma forma mais simples, né? Usando um approach mais adequado. Back reaction for charge particles, tá certo? Basicamente é isso aqui. Então eles introduzem a new approach. Para quem está fazendo eletromagnetismo, o curso de mecânica clássica, esse artigo aqui é muitíssimo interessante. Assim dá para o cara fazer uma boa revisão de funções de Green e rever uma série de questões ligadas à discussão de consistência de causalidade, violação de causalidade. Então, a discussão está nesse sentido que você falou agora. É uma teoria clássica, então agora com você tendo a velocidade da velocidade. Você tem um Lagrangiano agora que depende da aceleração. Então, essa é uma questão que não é nova, é uma questão que já aparecia lá na discussão, que é chamado discussão de Abraham Lorenz sobre a força de reação de radiação, certo? A pergunta de volta, o que define um sistema físico? Certo. Por exemplo, você botou o momento e o que, né? Vamos dizer, você pode ter no campo o ponto. Mas de repente ele pode adicionar mais um ponto. E assim você pode ir fazer aquele ponto, os pontos, e pontos. Mas aí a pergunta, você pode fazer agora. Mas digamos, você tem efeitos. Agora, o que tem um conceito prioritário do sistema físico? Aquele campo é feito no ponto. Fora do ponto, no local, é outra coisa. Não é uma continuidade daquela. Na mecânica, a gente está muito ligado a Newton. Então, para nós, né, quer dizer, a mecânica clássica é F igual a EDT. Então, para nós, a gente, na mecânica clássica, está excluída a possibilidade da força depender da aceleração. A força depende da posição da velocidade do tempo que você tem. A aceleração é uma resposta do teu sistema a uma força que depende da posição da velocidade do tempo. A resposta é inércia. Na mecânica clássica é isso. Agora, se pode falar. Você chama inércia. Isso. Então, o Newton discutiu inércia. Para discutir inércia, ele viu que a aceleração discutiu inércia é a primeira lei. Isso. A segunda lei, ele dá uma prescrição correta para você relacionar a aceleração com força. Isso, essa é a segunda lei. Então, quando a segunda lei, ele quer pegar, ele quer entender inércia. Cada pessoa tem que. Ele viu que precisava aceleração e basta. Isso. Tá? Daí você diz, mas não quero ter aceleração. Daí minha pergunta, está discutindo inércia, está discutindo Flamengo, o que você está querendo discutir? Inércia também. Inércia também. Você está discutindo inércia também porque qual é o teu ponto de vista, né? Desse ponto de vista mais reducionista? Você tem uma carga, essa carga gera um campo. Em geral, o que você faz? Você coloca uma partícula de prova nesse campo, e essa partícula de prova no campo dessa partícula aqui vai sentir a força dessa outra e vai executar a sua dinâmica, seja dinâmica clássica ou quântica, não importa. Mas você tem uma aproximação que você faz. O que você supõe é que nessa interação, a partícula geradora do campo, ela não é alterada pelo próprio campo que ela gera. Então, ela não reage. Ela atrai um átomo de hidrogênio, o próton atrai o elétron, gera as órbitas do átomo de hidrogênio, mas o próton está lá quietão no núcleo. Você depois, claro, introduz correções, diz em órbita, mas você deixa o próton, em princípio, ele tem uma massa, né, que é 2 mil vezes a massa do elétron. Então você pode até introduzir o movimento centro de massa, mas a correção é muito pequena. Então você está trabalhando com aproximação. Agora, quando você vai para o eletromagnetismo, e aí você tem, porque nessa época, vamos dizer, a mecânica newtoniana, ela é sempre pensada de partículas no meio externo. Agora, quando você vai para o eletromagnetismo e você considera que o elétron ele gera um campo, e aí você considera a possibilidade dele agora interagir com o próprio campo, a auto-interação dele, quer dizer, o fato, né, em Born-Infeld, por exemplo, a discussão é diferente. Por quê? Porque o campo não é infinito na origem. Os problemas que acontecem na força de Abraham Lorenz é porque o campo da carga é infinito em cima da carga. E essa carga está interagindo com o próprio campo que ela gera. Ela gera um campo elétrico. Esse campo elétrico atua na carga dela. Então, essa autoforça, ela é infinita em cima da carga. E isso gera os problemas que a gente sabe na discussão da força de Abraham Lorenz. Então, na teoria, vamos dizer, dentro da mecânica de partículas, né, da mecânica mesmo, pode ser relativística ou clássica, mas dentro da mecânica de partículas, quando você considera essa autoforça,
problema que você tem, em geral, é porque o objeto que está gerando a força, o campo pode divergir em cima desse gerador do campo, a própria carga. Então, no Born-Eagle, não. O campo é máximo na origem. Então, o problema da força de Abraham Lorentz na teoria de Born-Eagle é diferente, mas já não está resolvido também. Vamos dizer, analiticamente é um problema complicado, então é um problema aberto, se alguém quiser entender como fica o problema de Abraham Lorentz para a teoria de Born-Eagle, para uma eletrodinâmica não linear, é uma questão interessante. Bom, agora na teoria de campos a situação é diferente, porque você não está mais falando de partículas, você está falando de campo. O campo pode ter uma interpretação de partícula, pode ter uma representação de partícula, mas o campo é um campo, você justamente desmaterializa a partícula para falar do campo associado àquela partícula. E aí, esse campo flutua, vai ter um campo que se propaga, tem certas frequências, certos comprimentos de onda. Você pode agora estar trabalhando em uma região de altas frequências em que não é de desprezar, por exemplo, em geral o que a gente faz é trabalhar com termos de ômega 2, a gente tem derivadas primeiras, o nosso campo depende só de primeiras derivadas, o Lagrangiano é quadrático, a energia cinética, né, é quadrática na velocidade, e a gente fica com termos, né, em frequência ao quadrado para o campo livre. Mas você poderia pensar, bom, se eu estiver trabalhando com um regime de altíssimas frequências, nem sempre esses termos aqui vão ser dominantes. Então, numa teoria de campos é muito mais simples, em princípio, você introduzir esses termos de derivada segunda, né? Derivada segunda ao quadrado. Então, você vai ter termos de frequência quarta, e são termos que vão ser dominantes na região do ultravioleta. Não precisa botar derivado segundo para ômega 4, né? Mas é falso. Uma eletrodinâmica não linear. Você pode não botar, mas aí você às vezes tem que eliminar um campo em função de outro. Normalmente o que você precisa, vamos dizer, estou falando da situação mais genérica possível. Claro que existem casos particulares que eu não estou contemplando. Mas em geral o que você precisa para você gerar termos de frequência quarta é introduzir termos de derivada superior, duas derivadas. E aí você por isso gera. Você pode ter outros mecanismos de não gerar derivada quarta. Mas o normal de você gerar derivada quarta é produzir termos de mais alta frequência. E numa teoria de campos pode ser um procedimento normal, dependendo de como o teu campo interage na região de altas frequências. Então, é muito menos complicado você introduzir isso em teoria de campo do que você introduzir isso em mecânica. Tá? Então, essa é a nossa posição. Mas, pessoal, Alguém falou? não, só uma coisa. O Lagrangiano, quando depende só de uma derivada, ela embora aquele tanto lá que é o grau tangente, né? Isso. Aí quando ela depende de duas derivadas, ela fica onde? A segunda derivada se você tiver um campo escalar, a segunda derivada, a derivada de um escalar é um vetor. Então a velocidade ela está no fibrado tangente. Se você tiver a derivada segunda de um escalar, a derivada primeira de um vetor, já não é mais um vetor. Se você tiver um espaço base trivial, não é problema nenhum, ela vai estar no fibrado também. Mas se você tiver um espaço base que não é trivial, então ou se você tiver um produto, um fibrado não trivial, aí a derivada segunda, ela vai ter que você vai ter que introduzir conexões, e aí ela vai ficar no fibrado também, mas agora sujeita à introdução de uma conexão. Então, quando você introduz duas derivadas de campo, e você quiser fazer essa interpretação de espaço fibrado, você tem que saber se o teu espaço base é um espaço plano ou curvo. Se o teu espaço for do tipo Minkowski, está tudo no fibrado, sem conexão. Mas se o teu espaço for curvo, você tem que introduzir uma conexão no fibrado principal para poder colocar esse campo e dar ele no sentido tensorial. Foi o que nós falamos na aula passada. Na verdade, lembra que quando a gente escreveu isso aqui na aula passada, a gente tinha derivada segunda do campo. E a gente fez o seguinte, essa derivada continua normal, mas essa derivada aqui, nós tivemos que covariantizar. E aí aqui aparecia a conexão de Christoff. Então, quando a conexão de Christoff aparece aqui, é exatamente isso que eu estou falando. Você está considerando que os teus espaços centro de base já não é mais plano, então a derivada de um escalar é um vetor, mas a derivada de um vetor já não é mais um tensor. Então você precisa introduzir uma conexão, que é o que você faz aqui, como a gente falou na aula passada, introduz a conexão de Christoffel, símbolo de Christoffel, e aí você está dando sentido, essa equação que se comporta, esse objeto que se comporta como um verdadeiro tensor. Tá certo? Mas está no fibrado, está no mesmo fibrado, só que agora tem conexão, e antes não tinha. Eu estou um pouco assim,
Eu faço tudo. Se você fosse um professor de Alcorão, é Sharia, né? Sharia. Se você fosse lá para os fundamentalistas? Você ia dar uma aula para os seus alunos ali. Cantando, né? Cantando. A aula de Corão é cantada, né? Como o profeta falou. Eu pergunto assim, eu entendo o que o profeta falou, a primeira derivada, e a física, a teoria de campo do ponto. Essa deve ser conta mil, gente. Isso não está interessado. Essa aí nem você matar primeiro. Primeiro explode um avião. Eu entendo, você já foi educado lá na Sharia, não tem Sharia, o nome que eles têm lá, as leis é Sharia. Daí, quando você coloca ou a física fora do ponto, ou com uma segunda derivada, você estaria traindo o profeta? Não, porque a segunda derivada está no ponto também, você não perdeu a localidade. Eu sei, mas você perdeu aquela coisa, digamos, você pode ter uma fisicidade já, você está querendo retratar os fenômenos. E você diz, pô, o profeta se retrata os fenômenos com a primeira derivada. A segunda derivada é você que está botando. Será que se retrata todos os fenômenos? Essa pergunta. Será que a gente retrata todos os fenômenos só com a primeira derivada? Será que alguma coisa não fica fora? Tá, o modelo padrão depende só da primeira derivada. O padrão tudo, ele retrata tudo, todos os lagrangianos da criação do modelo padrão, tudo com derivada primeira. Tem uma derivada segunda, né? duas derivadas no lagrangiano. Mas, se tiver, a gente tem formulações de gravitação, só vamos dizer, o que é mais um pouquinho fora do modelo padrão, não vamos falar de supersimetria, vamos falar só de digamos, o primeiro problema que o modelo padrão tem é não ter gravitação. Então vamos dizer que você quer discutir a gravitação como o primeiro fenômeno fora do modelo padrão. O que é gravitação quântica? A gente se pergunta. Afinal de contas, gravitação quântica é quantizada, a teoria de Einstein? Ou eu vou pensar dentro de uma formulação de Ambias. Gravitação quântica, para mim, é ter um modelo baseado numa simetria, que é das transformações gerais de coordenadas, e o outro ingrediente fundamental é que o agente da interação tenha spin 2, vamos dizer que seja isso, e seja spin 2 em alta interação. Então você tem a simetria que você deseja e tem o cenário físico que você está colocando. Vou imaginar que a interação seja mediada por spin 2, porque ela é sempre integrativa, porque ela dá o desvio da luz, então tem alguns pontos que fazem com que a gente possa imaginar que deva ser o spin 2. Aí você vai constrói a tua teoria de gravitação. E em nenhum momento te é impedido de colocar, vamos dizer assim, você segue a escola de Araquiana, o que vai me guiar? Simetrias e a interação dos graus de liberdade. Então nada te impede de colocar a derivada quadrática, né? Nada te impede. Você está atraindo o profeta nesse momento. Tudo bem. Agora, quais são os problemas que você pode ter com isso? Você coloca Satanás. Botando Satanás aí. É apedrejado em alguns países, né? Nos países corta a mão. Quem colocou duas derivadas, exceto a mão. Não, tem uma causalidade. Não, veja bem, o profeta, ele fala de uma causalidade. Quando você fala da segunda derivada, você está tratando uma causalidade linha, ou satânica. Você está mais fundamentalista do que a Marina hoje. Você também é discípulo do Malafaia. Cara, eu estou vendo que eu estou numa igreja do Malafaia aqui, cara. Você tem que seguir os cânones do ano da Égera, 622, do ano 622, cara. Você passaram 2000 anos aí, cara. Eu acho, Dória, que é uma questão de visão. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade. Você colocar a derivada em segunda, o que isso pode te dar? A senhora tem experiência com derivadas segundas, em gravitação também, outras pessoas aqui têm experiência com derivadas superiores também. Você vai colocar, vai ver os problemas que você tem que fazer com isso, você vai contra o profeta. Aí você tem que prestar contas. Quais são as contas que você tem que prestar? Sobretudo para a unitariedade. Você pode ter que prestar contas com a causalidade, você está introduzindo o táquio também, não só com a unitariedade. Então, você tem problemas. Agora, se você souber resolver essas questões, que não são menores, são importantes e são maiores, né, não são triviais também, você pode ter um modelo baseado em derivada segunda. Por exemplo,
está acontecendo hoje, se você imaginar que, se você acreditar, não precisa acreditar, mas se você aceitar que algumas pessoas acreditam que teoria de cordas é fundamental, vamos dizer, existem pessoas que trabalham com teoria de cordas. Você pode não aceitar, mas vamos respeitar o trabalho dela. Se elas trabalham com teoria de cordas, elas vão dizer, eu vou gerar a gravitação a partir da teoria de cordas. Vou gerar Young News a partir da teoria de cordas. Vou imaginar que essa física do modelo padrão é o descendente em segunda geração da teoria de cordas. A teoria de cordas caiu para a unificação e a unificação gerou o modelo padrão. Então, em segunda geração, eu cheguei nisso aqui. Quando vocês tiram isso aqui, construindo de baixo para cima, de 1930, o paper do Dirac de prova, até o paper de 68, você chega nisso aqui. Tá aqui. Se você faz de cima para baixo, se você parte, eu vou negar a história, eu vou partir da teoria de cordas e vou chegar no modelo padrão. Você vai chegar nisso aqui, mais correções, várias correções desse tipo. Tanto no setor de Young News, e se você estiver falando de gravitação, também no setor de gravitação. Se você imaginar que agora o teu objeto fundamental é um objeto estendido, é uma corda que tem modos de vibração, e esses modos de vibração eles têm repercussão na física de mais baixas energias, a primeira grande consequência é o aparecimento dessas derivadas superiores. É aceitável ou não? Tudo bem, estou discutindo isso. É a herança da teoria de cordas, é uma das heranças da teoria de cordas. Então, vamos aceitar que isso seja possível e vamos ver quais são as consequências disso. Esse é o ponto de vista que eu estou adotando. Não é a única física que se faz. A discussão sobre como pesquisa, tudo bem. Isso. Está vendo lá. Como pesquisa. O ponto só está insistindo assim, o chato, é o seguinte, existe uma hora que você tem que falar com o profeta. Entendeu? Você não pode fugir disso. E daí vem a questão, por que não vai derivar da quinta? Entende? Você pode fazer, entende? Com pesquisa, claro, você vai encontrar novos efeitos, de duvida isso. Agora a questão é justamente essa. Porque da teoria de corda não aparece derivada quinta. Você poderia dizer, a série é contínua? Não, a série não é contínua, a série para aí. Mas você poderia dizer, você pode colocar derivada quinta sem ser teoria de corda, como um problema acadêmico, como você falou, e o que isso pode dar para você. Tem sentido, não tem sentido. Tem alguma coisa correndo com isso ou não, mas o que eu estou dizendo aqui, pelo menos, depender de duas derivadas é uma situação que a gente encontra apoio em alguma física mais fundamental. Eu não estou nem querendo colocar a questão da supersimetria, mas a supersimetria também podem aparecer. A supersimetria não é refratária ao aparecimento de dinâmicas baseadas em derivadas superiores, sobretudo no setor de gravitação, a supergravidade. Então, não é comuníssimo, mas é encontrado em supergravidade você tem a possibilidade de ter derivadas segundas também. Então, é isso que eu estou colocando. Vamos entrar, olhar essa situação. Que aí a pergunta que nós estamos fazendo é, por que a gente tem, voltando ao nosso curso aqui, qual é o objetivo? É tentar entender todas as formas de um objeto neutro poder interagir eletromagneticamente. Então, tem várias formas de um objeto neutro poder interagir eletromagneticamente. Uma das formas é pelo spin, colocar. E aí agora, qual é? A gente está procurando ver, será que o spin está 100% centrado só na estrutura do grupo de Lorentz, quer dizer, na estrutura do espaço-tempo, nas isometrias do espaço-tempo, ou o próprio campo, dependendo da dinâmica que você propõe para ele pode adquirir alguma orientação interna que é advinda dessa dinâmica. Então, é isso que nós estamos colocando aqui. O primeiro exemplo simples que aparece é esse. Se o lagrangiano agora depende de derivada segunda, o gradiente do campo ele começa a ter um papel muito importante que ele não tinha aqui, no caso da derivada primeira. E aí isso pode dar ao campo o sentido de alguma nova possível interação com o setor eletromagnético. É essa a investigação que a gente está colocando. Pergunta: será que isso aqui teria repercussão em alguma coisa que nós medimos na QED? O que nós medimos na QED que poderia sofrer influência desse tipo de pensamento, desse tipo de abordagem, né? Então, a gente tem grandezas aí interessantes que estão sendo medidas cada vez com precisões mais altas. A gente sabe que tem casas decimais esperando por alguma teoria, algum modelo que preencha, né, essa lacuna entre a teoria e o experimento no momento magnético do muon, no momento de polo elétrico do elétron, no próprio momento magnético do momento de polo magnético do lepton tal, no momento magnético dos neutrinos.
Então a gente sabe que do momento magnético do Z0, então a gente sabe que existe existem vários fenômenos que poderiam estar ressentindo disso. A pergunta é, o eletromagnetismo, né, quando a gente vai para uma escala que é de 10 a menos 29 centímetros, né, que é a escala que a gente tem a primeira indicação de que a distribuição de carga do elétron não é mais simétrica, quando você chega a uma escala de distância de 10 a menos 33 centímetros, você praticamente 10 a menos 29 centímetros, você está o quê? Dá 4 ordens de grandeza só do comprimento de Planck. Ou seja, você está na escala de grande unificação, você está exatamente em 10 a 15 GeV, praticamente 10 a 16, 10 a 15 GeV. Então, se você vai olhar agora o eletromagnetismo em 10 a 15 GeV, ele não é mais eletromagnetismo, ele não consegue mais ser só o eletromagnetismo. O eletromagnetismo em 10 a 15 GeV, cara, ele está conversando familiarmente com o modelo padrão dele. Ele está falando com os quartos, ele está falando com os dados, ele está falando até com outras coisas. Então, você tem que pensar, a minha visão, o meu cenário eletromagnético a 10 a 15 GeV, não é o cenário eletromagnético que eu tenho na QED, a 1 MeV, a 2 MeV, até 100 GeV, né, dentro da escala eletrofrágil. É outro eletromagnetismo. A pergunta é, outros graus de liberdade são acesos aí. Começa a perceber, começa a aparecer grau de liberdade novo que está vindo da própria unificação. Eu estou na faixa da unificação. Então, eu tenho novos graus de liberdade, novos campos, né? E aí esses campos que aparecem, eles seriam novos campos escalares, ou seriam só novos bósons vetoriais, intermediários? O que aparece na escala de grande unificação? O que não tem no eletromagnetismo de baixa energia, que tem na escala de grande unificação? Pelo menos o monopólio magnético. Então, se a gente vai para 10 a 15 GeV, se é verdade ou não é, nós não sabemos, mas nós temos uma teoria que a gente pode se basear nela para dizer, ó, se eu for para 10 a 15 GeV, o meu eletromagnetismo vai começar a haver monopólio magnético. Não é o monopólio de Dirac, mas é o monopólio tipo de monopólio de todo poliátomo. Então, e aí, esses graus de liberdade podem aparecer. Então, o que a gente está tentando ver, como eu falei com vocês, esse curso não é um curso disciplinar, ninguém aprender nada. É um ambiente de trabalho. Eu estou apresentando algumas ideias, né? Mas vocês também podem, claro, cada um vai ter a sua. Eu estou só apresentando assim, um caminho para a gente conversar em torno desse caminho. E aí uma proposta seria, vamos ver a primeira origem, algum aspecto mais fundamental do spin de um campo, que não seja só a representação do grupo de Lorentz. É isso que eu estou colocando. Isso pode ter uma repercussão no eletromagnetismo? Pode. Agora, isso vai dar efeito mensurável ou não? Eu não sei. É uma proposta, é isso que eu estou colocando. Essa que é a filosofia do trabalho. Se alguém quiser dar uma olhadinha nesse trabalho, eu tenho o PDF dele, pode me escrever que eu mando para vocês. É um trabalho muito fundamental. Eu acho que é um trabalho assim, de princípios. É um trabalho na linha do Baruch. E assim, interessante, dá para você ler, aprender coisas novas. E o trabalho discute, esse Padre Manabá é muito bom, ele discute realmente o cenário físico sem muito detalhe. Vamos lá, então a gente chegou a essa conclusão. Vamos observar aqui a primeira coisa interessante, que é a seguinte. Se nós pegarmos aqui esse o que nós sabemos em geral? Quando o campo φ é um escalar, vou pegar aqui o campo φ é um escalar, suponhamos um caso simplíssimo, primeiro caso de qualquer curso que a classe de campo. Campo φ é um escalar, então ele está na representação trivial do grupo de Lorentz. Se nós pegarmos um tensor de energia-momento canônico para um campo escalar sem derivada segura, vamos pegar então um caso que nós todos conhecemos, campo escalar sem derivada segura. Então, como gosta o profeta, esse mundo aí. Então, fez esse terminho aqui, vai ser. Não gosta do profeta, vai ser só esse terminho aqui. Temos só esse termo, vezes o DIF, por 100, menos delta μi. Então, se a gente adotar. Oi? Santo Europeu, o anjo Gabriel aparece ensina a derivada da primeira. Depois eu já vim botando derivada de Olha, o Maomé não aprendeu nem a escrever. Ele era analfabeto de pai, mãe e filho. Não escreve, pois é. Mas o anjo Gabriel não escreveu, mas não ensinou, não. E é todo rimado.
cara. O Corão é todo poesia, ele não é igual a Bíblia, que é um texto corrido, ele é rima, todo ele é rima. É o mais bonito dos livros. É muito lindo. A sonoridade tem suratas lá, cara, que ela não dá para não cantar. Não dá para porque ela só, se você ler, você já está cantando. Ela é toda sonora, cara, que você tem essa construção da língua árabe. Foi realmente aquilo ali, cara, um pastor completamente ignorante fazer aquilo só, é só a mão de Deus, né? Só a mão de Deus. Vamos lá, então, a gente sabe que isso aqui dá o nosso famoso DNI, e aí a gente sabe que esse termo aqui tranquilamente é simétrico. Se nós fizermos agora esse mesmo exercício aqui, agora violando as leis do profeta, vamos violar as leis do profeta. Correndo o risco de ser decepado, ter a cabeça decepada em praça pública, vamos botar aqui com derivada assim. Então aí depois eu vou querer comparar com vocês aí. Comparando, eu vou pegar aqui usando o formalismo canônico, não acoplamento para a gravitação. Usando o formalismo canônico, a gente vai ter aqui que o nosso tensor de energia momento agora, esse aqui, ó. Canônico, tá? Tudo igual, parecido com o outro, enfim. Vou botar, bom, a gente tinha colocado aqui, vamos supor que esteja ali. Vamos ter um novo que vai aparecer aqui, vai ser o seguinte. A gente já, na aula passada a gente tinha colocado um parâmetro de si aqui nesse termo de derivada assim. Então vai aparecer para nós aqui, esse termo aqui, D'Alembertiano, de φ. Esse termo novo aqui, vamos botar aqui, a gente tinha colocado um parâmetro si aqui no passado, os termos derivados a segundo. Tá? Então esses termos que eu estou escrevendo agora são esses termos que saem daqui e que saem daqui. Depois tem delta de viés que a gente colocar aqui na parte simétrica. Então nós temos esse termo aqui e temos esse termo. Já aparece no sinal. Vou trocar para vocês. Estou copiando fora de uma, perdão. E menos aqui o delta no IS. Então tá, esse termo aqui para nós é simétrico, esse termo aqui para nós é simétrico, mas esse termo aqui não é simétrico na troca de Mi com Mi. Lembre-se que esse Mi é um termo, não é um termo do Lagrangiano que eu possa fazer integração por parte. Eu estou dentro do tensor de energia momento. Então a expressão é essa. Porque agora o segundo termo tem que ser Mi. Oi, o segundo termo, esse aqui, Tony. Esse aqui, né? Esse aqui, né? Esse Obrigado, Tony, obrigado. Tá certo. Obrigado. E aí fica tudo mini, tá legal. Então, vocês devem, quem fez pelo acoplamento da gravitação deve ter encontrado uma outra coisa. Depois vocês vão colocar aqui, não foi essa. Agora, a grande indicação que a gente tem aí é a seguinte. Em geral, né, a sabedoria popular diz, o tensor de energia, o momento, ele é simétrico quando o campo tem spin zero. Então, a fonte de antissimetria, quer dizer, o que a gente sabe ali, né, quer dizer, assim, a ideia corrente é essa aqui.
tensor de energia em momento canônico, oi? Me parece que... das derivadas. Não, só parece só os campos. Só. Não fica só aqui no BBN, só está tudo aqui. É que nem o outro, se você joga... aqui tem um psi, né? Desculpa, eu esqueci de colocar o parâmetro. Se você zerar o psi, que você está gerando o tempo de derivada superior, você fica com o tensor de energia no momento canônico usual, que é esse aqui menos esse aqui. Esse aqui que é o que é gerado pelo tempo de derivada superior. Mas já definiu, Já, na aula passada eu defini aquela... Ok, tinha uma lagrangiana. Isso, em cima do lagrangiana, aquela que tinha da lagrangiana de φ ao quadrado, do lagrangiano. Tá? Então, o tensor de energia, o momento, portagem de energia, canônico, é simétrico. No caso escalar. Mas isso é verdade, sim, mas se não houver derivada superior. Quer dizer, então, ok. Verdadeiro, né? Pressupondo-se. Estou falando do canônico, né? Não é do outro, não. O outro que vocês calcularam aí já sai automaticamente simétrico, presumindo-se. Mas na estrutura canônica é que a gente já vai entender qual é a fonte dessa assimetria. Então, presumindo-se. Lagrangiano, que dependa só das derivadas primeiras dos campos e dos campos, obviamente, mas sem derivadas. Então, isso é. Agora, nós estamos vendo que eu tenho uma fonte de antissimetria, quer dizer, vamos dizer assim, T μ menos o T μ é diferente de zero. Então, a antissimetria no caso escalar então, a pergunta é, da onde ela vem? De onde vem? Então, o que nós sabemos, né, daí dos cursos mais fundamentais, campos clássicos, da nossa letra, do nosso curso de mecânica clássica, é que quando a gente pega o tensor de momento angular, eu vou refazer isso aqui, só estou dando a linha de raciocínio. Quando a gente pega o tensor de momento angular, vamos dizer assim, tem aqui J kappa μ, no formalismo canônico, com derivadas primeiras, o tensor de momento angular, ele é o momento angular orbital, então ele é um xμ, t kappa μ, menos um xμ, t kappa μ, mais o tensor de spin, vamos chamar assim, o tensor de spin, S kappa μ. Que no formalismo de uma derivada apenas, a gente sabe escrever ele é a derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo. Aqui a gente tem os geradores do grupo de Lorentz e aqui nós temos o campo. Né? Na verdade o campo que está aparecendo aqui tem um índice, esse gerador aqui tem os índices dele, como se fosse assim, né? Essa expressão deveria ser lida assim. Esse campo aqui aparece como um conjunto de índices alfa, esse gerador tem elementos alfa, beta e aqui beta. Estou omitindo esses índices internos, que são os índices da representação. Então, o meu campo é um campo qualquer, pode estar uma representação vetorial, tensorial, exponencial, não importa. Ele vai ter os geradores aqui que vão estar controlando esse tempo. Então, claro, no caso escalar, onde o campo não tem o gerador do grupo de Lorentz é trivialmente representado, é zero, então esse termo não tem. Então, o campo escalar teria só tensor de energia momento. A invariância, né, só lembrando, a invariância rotacional, né, invariância sobre transformações de Lorentz, me dá a conservação desse tensor de momento angular. Então, isso aqui é igual a zero.
pela conservação, pela invariância de Lorentz. Aí quando eu aplico essa derivada aqui nesse termo aqui, derivada em capa de x mi, que é um eta de capa. Então isso aqui vai me dar um t mi embaixo, vai me dar um t derivado em capa de x mi e produz um eta mi capa, então esse capa aqui desce e vai me dar um t mi. E depois essa derivada vai bater no tensor canônico, mas o tensor canônico é conservado pela invariância translacional. Então essa derivada, ao bater aqui, dá zero pela conservação anterior, invariância translacional. Então esse termo aqui, na lei de conservação, vira isso aqui. Depois, esse termo aqui, na lei de conservação, é a mesma coisa. Esse índice desce em mi e a derivada d capa do t capa. E lembre-se que esse tensor, em princípio, não é simétrico. Então, a lei de conservação dele é sempre com, a gente definiu dessa forma, é com o primeiro índice. Né? Então, essa derivada tem que atuar nesse índice, porque não necessariamente é simétrico. Não poderia estar contraindo esse índice com ele. Ou seja, dmi em mi aqui. A nossa convenção foi, quando a gente escreveu aqui o tensor canônico, ele foi colocado dessa forma, a lei de conservação que sai automaticamente é essa. Então, está lá. Então, os dois primeiros termos, no fundo, estão dando a parte simétrica do tensor canônico. Esse aqui vai dar menos t em mi. E aí, do lado de lá, como isso aqui é igual a zero, eu vou ter menos a divergência do tensor de spin. Então, a gente sabe que a fonte da antissimetria do tensor de energia movimento canônico, ela está vindo da divergência do tensor de spin. Quer dizer, no formalismo usual, como a derivada primeira só que a gente já conhece bem, o tensor de spin tem essa estrutura aqui, que é a invariância de Lorentz. Então, a gente ganha isso aqui. A pergunta é, agora com derivadas segundas, quem é o novo tensor de spin? Quem é o tensor de momento angular agora, quando eu introduzo derivadas segundas? Deixa eu colocar aqui só os passos essenciais, que também é uma derivação para esse curso aqui, eu considero uma brinca trivial. É longa, só é longa, mas assim, é uma derivação que eu não tenho nenhuma novidade a não ser fazer derivadas e substituir. Isso é um problema puramente algébrico. Então, o nosso conceito agora, então vamos supor que nós tenhamos um Lagrangiano, vamos tentar ver a fonte, vamos tentar ver essa expressão agora dentro de um formalismo, de um approach com derivadas superiores. Então, nós temos um campo φ, suas derivadas e suas segundas derivadas. Estou supondo, então, que não há dependência explícita disso, eu tenho invariância translacional. A invariância rotacional agora, transformações de Lorentz. Então, as nossas transformações de Lorentz são x' mi, né? Vou colocar desse modo, botar x' exponencial, define as nossas transformações de Lorentz desse modo. Os parâmetros do grupo, os geradores do grupo, atuando em x. Né? Então, a gente sabe a representação vetorial desse objeto, então a gente sabe que em termos infinitesimais, essa lei de transformação aqui é x' mi, mais ômega mi x. Então, essa aqui é a versão infinitesimal de uma transformação de Lorentz vista no espaço de coordenadas. Vista no espaço de campos, então nós temos a mesma ideia. Né? O campo novo, com as coordenadas novas, vai se relacionar com o campo antigo do mesmo modo. Meio de ômega capa lambda, sigma capa lambda, atuando no campo φ. Só que, agora, não necessariamente esse campo está na representação vetorial. Se ele for um escalar, φ igual a φ. Se ele for um vetor, eu sei quem são as matrizes sigma. Se ele for um espinor, as matrizes sigma são os comutadores das matrizes gama. Se ele for um espinor tensor, uma combinação de matrizes gama. Então, a gente já conhece as representações do grupo de Lorentz. A gente conhece esses geradores. Em forma infinitesimal, vamos escrever também assim, filinha de... Aí vamos fazer aqui, ó. Filinha de x mais delta x. É esse delta x aqui. Sabe, tem o delta x é linear em x. Então, sei filinha de x mais delta x. E aqui, vou expandir isso aqui, essa exponencial em primeira ordem em ômega, e vou expandir esse lado em primeira ordem. Então, em primeira ordem em ômega, o que a gente tem é o de sempre. O dmi, o delta φ de x, né? Vai sair daqui o delta x mi, também para cá, menos delta x mi, que é esse objeto aqui que nós conhecemos, dmi atuando no campo φ, e esse termo aqui, que é mais
1 meio, parte infinitesimal, porque o primeiro termo é o próprio φ, exponencial é 1 mais isso aqui. Então o primeiro termo é o próprio φ que vai com o φ de x menos o φ de x. Vem esse termo para o lado direito, vem do lado esquerdo para o lado direito, e esse termo aqui que é dos geradores, ômega kappa lambda, sigma kappa lambda, φ. Se eu estiver falando do campo de fóton, por exemplo, então isso aqui é um delta a lambda, isso aqui vai ficar a lambda, e vamos chamar ρ, né? Delta a ρ, se for o campo de fóton, isso aqui vai ficar sigma kappa lambda, ρ sigma, K sigma. Então está tudo indicado aqui. Eu não vou abrir, vou deixar esses índices aqui mudos, vou deixar o gerador da representação sem seus índices matriciais. É só a matriz geradora, mesmo sem os índices da representação. Então estamos colocando aqui. Claro que dentro dessa definição do que é o delta, né, a derivada, a variação da derivada do campo é igual à derivada da variação do campo. Só você, quem quiser testar, pega a variação da derivada, usa o jacobiano, que vai transformar a derivada, mostra que a derivada do delta é o delta da derivada, e claro, a variação da derivada segunda, então a derivada e o delta comuta porque as transformações são locais, são definidas todas, né? Isso aqui, delta φ de x, φ de x menos φ de x. Tá bom, vamos lá, então a coisa fica entra quase que no piloto automático. Nosso lagrangiano é uma função de x, via campos. Então, claro, no final do dia, meu lagrangiano é um escalar de Lorentz, ele vai se transformar como um escalar. Como é que um escalar se transforma? Isso aqui é zero. Então, qual é a característica de um escalar? Né? Se eu pegar um escalar verdadeiro, então delta φ de x é menos o ômega, menos isso aqui, menos o ômega no i, menos ômega i, x de ômega i, x de i de mi. É isso aqui. É esse termo aqui. Esse mi aqui é contraído com esse mi, e esse mi, então só vamos subir esse, não vamos menos. Então isso aqui é a variação de um campo escalar sob transformações de Lorentz. Tem uma variação que está dando justamente aqui, ó, o momento angular dele, R vetor. Isso aqui é antissimétrico, né? Então a gente pode escrever essa transformação. Posso trocar a ordem também? Aqui, né? Isso aqui é mi, ó. Isso aqui é mi. Então se eu colocar aqui mi e aqui mi, isso aqui fica com sinal mais. Aqui é antissimétrico. Então tá, então isso aqui vai ficar 1 meio do ômega mi x mi de mi menos x mi de mi. Então isso é a variação de um campo escalar. O nosso lagrangiano, no final do dia, o lagrangiano também é um escalar. Então a variação do lagrangiano, que é a derivada do lagrangiano em relação a φ, delta φ, mais a derivada do lagrangiano em relação às derivadas dos campos. Vezes a variação das derivadas, que é a derivada da variação. Tchau não vai dar aula hoje não, mas eu não vou entrar no horário dele não, porque o respeito a vocês. O nosso combinado é aula de 2 horas. Né? Então tá aí. Variação da derivada da variação. Então isso aqui é geral. Agora, quem é o ΔL no caso especial das transformações de Lorentz, invariância rotacional no espaço de Minkowski? L é o escalar de Lorentz. Então o padrão de transformação do L é esse aqui. Aqui vamos colocar o meio do ômega mi x mi de mi menos x mi de mi. Então nós já temos derivadas atuando no L. Depois tem que ser revisto. Então tá, agora vamos chegar aqui, fazer o de sempre, introduzir aqui as equações de Euler-Lagrange, agora estendidas pelas derivadas segundas. Então introduzir aqueles 2 termos das equações de Euler-Lagrange. Coloco delta aqui, coloco aqui, então deixa eu pegar uma expressão parcial só para obter esse ideal.
precisar boa para isso, essa aqui. A gente vai chegar um momento que, se vocês quiserem, quem quiser fazer o cálculo, quiser conferir, assim, só para no meio do caminho para ver se a gente está concordando, teríamos isso, deixa eu colocar. Então, fazendo isso aqui, ó, até aqui, eu não substituí, vou colocar um pedaço onde eu ainda não substituí os delta φ pela expressão especial. Vou deixar delta φ geral aqui. Então, nós vamos ter o lado esquerdo, né, que está lá. Então, quem quiser, a um certo momento, né, checar, a gente vai estar trabalhando com essa expressão aqui, meio de ômega mi, x mi, menos x mi dmi. Então, nós vamos juntar tudo isso numa derivada só, para poder ter uma equação de continuidade. Então, o primeiro termo que vai aparecer aqui, eu botei desse modo aqui, etapa, que é o termo usual. Isso aqui é o que acontece quando a gente tem um modelo, né, que só depende de derivados primeiros. Então, isso aqui é a parte do profeta. Aqui. Agora vem a parte que é abjurada, segundo grau, né? Segunda parte. Então, a primeira parte fica aí. Isso aqui já me daria o tensor de energia e momento angular total, no caso, canônico usual. Vamos pegar agora as novidades que tem. Então, vai aparecer um termo aqui que vai ter menos dk, essa derivada. Então, ó, estamos na lei de conservação. Derivada disso, aqui vamos ter essa derivada, atuando nesse termo aqui. Quando vamos juntar tudo, a expressão no final fica bonitinha. Só estou colocando aqui para poder ver as etapas, né, intermediárias. Etapa, isso já é o termo que vem de derivada segunda e aqui o delta φ. E depois, o último terminho, que vai ser esse termo aqui, mais etapa. Então, como vocês estão vendo, ó, está muito próximo de uma lei de conservação. Uma derivada disso, uma derivada desse, cara, uma derivada. Então, todo mundo dentro de uma derivada. Esse termo aqui também, eu vou poder fazer o mesmo trabalho. Eu posso pensar que se eu trabalhar esse termo aqui, por exemplo, é xmi dmi L. Então, eu posso escrever esse termo como dmi do xmi L menos a derivada do x em relação a x, então, menos R da mini L. Certo? Esse termo aqui, posso escrever desse modo, menos esse. E esse termo aqui, só trocar mi com mi. Dmi, x mi L, menos eta mini L. Então, esse termo aqui tem um sinal menos, então esse menos vem para cá e aqui fica mais. Esses dois termos aqui se cancelam. Então, devido a essa combinação aí simétrica, eu também consigo colocar esse termo como uma derivada de uma coisa única. Então, por exemplo, esse termo aqui, eu posso escrever, no lugar do mi, eu posso escrever dk e simplesmente colocar aqui um delta de k mi. E aqui eu posso colocar um dk e simplesmente colocar aqui um delta de k mi. Então, nós já estamos trazendo tudo para um dk só. Então, desse lado esquerdo, eu também consigo escrever, então, menos desse ômega mi, que eu tenho aqui o meio do ômega mi, e aí eu vou ter esse termo aqui, dk de xmi L, o delta, k mi L, menos, agora a parte antissimétrica, menos xmi Então agora a gente junta tudo dentro de uma única derivada e a gente já tem uma lei de conservação. Agora é só arrumar a casa. Então aí eu não vou arrumar a casa. Mas aí cada um arruma do seu jeito. Então depois da casa arrumadinha, a gente chega na seguinte expressão.
Olha, agora só trabalhinho assim mesmo, de acertando. Depois de tudo isso feito, aí agora vocês estão prontos para substituir o ΔΦ em função daquela parte que é ômega mini xi, ômega mini xi dI, mais a parte do spin, de tal maneira que em todos os termos vocês vão coletar um ômega mini. Todos os termos vão trazer um ômega mini que é global, portanto a gente vai poder fatorar. Aonde a expressão não é antissimétrica em mini, vocês antissimetrizam. Todo lugar que tiver ômega mini, automaticamente simetriza. Então o fator meio vai ser universal. Eu vou ter um meio em todos os termos e vou ter um ômega mini em todos os termos. Então isso vai me dar a seguinte expressão para o tensor de spin. Da mesma forma que o outro, JK mini, vai ser xi, aí o T canônico, T, K mini, menos xi, T, K mini, mais o tensor de spin. SK mini. Então não mudou nada. A forma do tensor de momento angular total é a mesma forma que o caso anterior. Só, claro, esse tensor aqui já não é mais, né, o canônico, né, o tensor que tem derivadas segundas, é o que nós já escrevemos até agora, porque é dos momentos generalizados. E agora vamos ver quem é o tensor de spin. Então, esse tensor canônico aqui, isso aqui, né, é conhecido. É madras o nome. Ah, madras. Das escolas. Madrasá. Madras. É lugar do conhecimento. Em árabe não tem escola, não se usa a palavra escola, usa sempre lugar. Eu acho que é uma coisa bonita da filosofia árabe. Ninguém ensina ninguém. Você, o máximo que você pode fazer é compartilhar. Então, você não chama escola de escola, que é um lugar que você vai doutrinar as pessoas. Você chama de darassá. Darassá é conhecimento e ma é lugar. Lugar de conhecimento. Isso aqui é escola. Madarassá. Daí veio a palavra madras. Mas a origem é madarassá. Que é tão conhecido. Então, tá, então a gente já conhece essa parte. Agora, quem é o trabalho da gente é desenvolver esse objeto aqui. Então, vamos lá. Então vamos lá definir o nosso S. Então o nosso tensor densidade de spin, ele sai assim. Isso aqui é um S, não sei se é um S gótico, sei lá o que é, mas é o que eu tento fazer um S daqueles assim mais antigos, só para poder ser cursivo, para distinguir do S que a gente às vezes vai precisar usar, assim que vai ser a integral da componente temporal. Então aqui o SK mini de novo, como no caso anterior, marcando aqui, antissimétrico mini, esse índice aqui é o índice, e a lei de conservação é essa aqui. Dk, aquela lei, aquela estrutura que nós dk de todo mundo, então dk desse objeto aqui é zero, que é a invariância, né, que é o teorema de Nader, e aí o J é essa expressão aqui, e esse S aqui está saindo da seguinte maneira, eu vou escrever ele, a parte usual, quer dizer, tudo que não depende de derivada, assim, a canônica usual, que é o que nós já conhecemos do formalismo aí, que é D, derivada primeira do campo, e aqui o tensor de spin, tensor de geradores do grupo de Lorentz, sigma mini. Então isso aqui é o usual, que é justamente a estrutura canônica que nós conhecemos, e claro, para o campo ter spin, ele precisa dar uma representação não trivial do grupo de Lorentz. Vamos ver agora as partes novas introduzidas pela dependência nas derivadas superiores. Então vamos ter um termo novo aqui que vai ser menos lambda, e no fundo é esse termo então. A derivada do lagrangiano em relação às derivadas segundas. E aí aqui de novo é preciso ter uma representação não trivial do grupo de Lorentz, que vai me trazer o gerador, que aí está o campo. Então esse campo aqui, ele obedece a esse gerador. Agora vamos ver de novo um outro termo, que vai ser DL
de novo, gradiente desse campo, né, obedecendo a mesma lei dessa representação. Agora que estão os fatores que não dependem do gerador. Então vamos ter agora os termos novos, são esses aqui. E aí,